Vamos começar a partir do diafragma. No entanto, antes de introduzir o aspecto qualitativo controlado pela abertura do diafragma, devemos falar da profundidade de campo. Sabes do que estou a falar? Talvez seja melhor explicar. De facto, por eu não ter explicado, é impossível que tu o saibas. Vês como sabes? Então, quando tiramos uma foto, nós focamos sempre numa determinada distância. Assim, na nossa própria imagem, teremos focado todos os objetos que estão num plano àquela distância específica. O que é que isto quer dizer? Que tudo o que vem antes e depois deste ponto não será perfeitamente focado. E à medida que nos afastamos desse ponto, seja numa direção ou noutra, haverá um borrão que vai crescendo. Por profundidade de campo, entende-se o espaço para além do ponto de foco. O espaço antes ou depois do ponto onde temos uma nitidez aceitável, ou seja, uma nitidez que ainda pareça bem ao olho do observador. E, portanto, isso não vai dar a impressão de borrão. Ok. Depois, esta magnitude de espaço, onde há uma nitidez aceitável, podemos controlá-la utilizando um diafragma mais ou menos fechado. Quer dizer, se nós fechamos o nosso diafragma em valores muito apertados, com os maiores valores numéricos, lembras? Um valor muito pequeno corresponde a uma grande abertura do diafragma e valores altos correspondem a uma pequena abertura. Exato. Então, se fecharmos o diafragma, que na gíria se chama diafragmar, iremos restringir o quanto de feixe de luz que atinge a película. E isto significa que o ponto de foco permanece à mesma distância, mas tudo o que está antes e depois desse ponto não vai estar focado. não estará focado, mas irá desfocar-se muito mais lentamente do que com uma abertura maior do diafragma. Ok, claro. E então teremos uma maior sensação de nitidez no espaço, teremos uma maior profundidade de campo. Em consequência, diafragmar, ou seja, fechar o diafragma, irá permitir-nos aumentar a profundidade de campo e usar o diafragma muito aberto irá reduzi-lo ao mínimo. Isto é importante porque na fotografia nem sempre nos interessa ter tudo nítido. De facto, normalmente quando vemos uma imagem com os nossos olhos, concentramos a atenção sobre as características do tema ou em temas específicos numa visão muito ampla. Para dar este efeito numa fotografia, que depois aparece inevitavelmente num retângulo bidimensional, temos de introduzir uma ficção e, graças à linguagem fotográfica, a profundidade de campo ajuda-nos a consegui-lo, chamar a atenção para determinados temas e desfocar outros, e, portanto, reforçar um tema em detrimento dos outros. Noutros casos, queremos dar a todos a mesma nitidez, ou seja, dar a mesma importância aos temas que estão a distâncias diferentes. Iremos diafragmar e assim vamos aumentar a profundidade de campo para conseguir esse efeito. Assim, uma maior profundidade de campo significa que existem muitas coisas que estão focadas na imagem, certo? Sim, na realidade irás sempre focar um único ponto. Sim. Isto é, quando estamos a focar a distância, o ponto onde tem a perfeição é sempre 1. Ao aumentar a profundidade de campo, portanto fechar o diafragma, podemos aumentar a sensação de nitidez e olhando para a imagem isso dá a impressão de que os objetos são mais focados. Boa. Mas devo salientar novamente que o ponto de foco é sempre só 1. Então, podemos aumentar ou diminuir a profundidade de campo utilizando uma abertura diferente. Logicamente, no entanto, para ter uma foto exposta corretamente, devemos equilibrar essa abertura ou fechamento do diafragma com um aumento ou diminuição do tempo da exposição, ou ao risco de obter fotografias sobreexpostas ou subexpostas. E, portanto, os dois elementos vão interagir para dar origem a uma foto exposta corretamente, mas também do ponto de vista qualitativo com as características de profundidade do campo que nos interessam. Mas a profundidade de campo é igual em todas as objetivas? Não, então até agora temos falado sobre como a profundidade de campo é influenciada pela abertura do diafragma. Mas existem outros fatores que influenciam a magnitude da profundidade de campo e um destes é precisamente o tipo de lente usada. Ainda não falamos das questões relacionadas com a distância de focagem de uma objetiva e veremos isso mais tarde, mas a título de exemplo posso dizer-te que se escolhermos uma objetiva, por exemplo, uma de 50 mm e vais fotografar focando uma distância, digamos 4,5 metros, começas com o diafragma mais aberto, por exemplo, a 1,4. Nesse ponto terás uma pequena profundidade de campo porque estás a usar o diafragma mais aberto de todos. Utilizando sempre a mesma objetiva, sem alterar a distância de focagem e fechando o valor de abertura, passando de 1 a 4 a 5 e 6 e depois de 11 até o diafragma 22, cada passo irá ampliar a profundidade de campo, que passará a ser, pouco a pouco, de poucos centímetros até metros, até que, quando terás o diafragma quase todo fechado, alcanças o infinito. E então a imagem vai ter tudo nítido. Agora, se focarmos novamente na mesma distância e com a mesma abertura, mas com uma objetiva diferente de 50 mm, por exemplo, 100 mm,
Focando o mesmo ponto, portanto sempre a 4 metros do ponto onde estás com a tua máquina fotográfica, Sim. com os mesmos valores do diafragma, terás uma profundidade de campo que não é igual ao obtido com 50 milímetros, porque, Vai ser maior ou menor? bem, depende da objetiva usada. Se Se utilizares usar o 100... uma objetiva com foco mais longa, com uma de 100 milímetros, a profundidade de campo será menor. Assim, é inversamente proporcional à relação que existe entre as duas variáveis. Quanto mais se alonga a distância focal, menor será a profundidade de campo obtida com a mesma abertura e distância do ponto de foco. Ok. Se em vez de utilizarmos uma curta distância focal, ou seja, uma lente grande angular, por exemplo, uma 35 milímetros, Sim. se focares sempre à mesma distância de 4 metros e utilizares os mesmos valores da abertura, ficamos com uma maior profundidade de campo. Maior. Então, neste caso, quanto menor a distância focal, maior a profundidade de campo obtida. Ah. Eu estou a falar no caso em que se mantém sempre constante. Como viste, a abertura e a distância de focagem, porque um outro parâmetro que afeta a profundidade de campo é exatamente a distância do ponto de foco. Essa é fácil e também visível a olho nu, porque se tentares focar num tema perto do teu olho, sei lá, experimenta talvez com o teu dedo, quanto mais perto estiver do teu olho, mais difícil será focares o dedo e ao mesmo tempo o que está atrás dele. À medida que afastares o dedo do teu olho, verás que aumenta a profundidade de campo e, portanto, és capaz de focar o teu dedo e o fundo. Esta é uma questão de distâncias relativas entre o tema em primeiro plano e o segundo plano. Assim, focando uma distância maior, terás sempre uma profundidade de campo maior que, tendo em conta o tema muito próximo da lente e, portanto, focando distâncias curtas. Isso parece-me lógico. Neste caso, a proporcionalidade é direta. Quanto maior a profundidade do foco, maior a profundidade de campo obtida com o mesmo objetivo utilizado e a abertura do diafragma. Então, os parâmetros que vão influenciar a profundidade de campo são a abertura, primeiro de tudo, e em seguida comprimento focal e a distância do ponto de foco. Outra pergunta. Como faço para ver, antes de tirar a foto, a profundidade de campo? Ora, assim, nas objetivas existem normalmente próximos do indicador, que indica a distância a que se está a focar, dois indicadores que te dizem que profundidade de campo podes ter com várias aberturas. Agora, isso vai desaparecer um pouco nas objetivas modernas, porque existem dispositivos de foco automático nas novas máquinas. Outro método é utilizar a tecla de pré-visualização da profundidade de campo. Habitualmente podes encontrá-la ao lado do encaixe da óptica e ao carregares no botão, a imagem ficará um pouco mais escura, mas vai permitir-te que pré-visualize a nitidez que vais ter na foto final. Interessante. Porém, agora tenho outra pergunta. Quais são as situações em que seria mais adequado utilizar uma maior profundidade de campo ou uma menor profundidade de campo? Olha, isso depende da tua intenção expressiva. Por exemplo, se estás a fotografar uma pessoa e queres fazer um retrato, chamar a atenção para o tema e evitar os elementos do fundo, como árvores, prédios, carros estacionados, que iriam atrair a atenção na imagem final, podes decidir utilizar uma profundidade de campo menor e de seguida focares o teu tema com o diafragma completamente aberto para que tenhas um tema bem nítido e o resto vai confundir-se num borrão maior. Isto ajuda a chamar a atenção do observador. Existem outros tipos de imagem, como as fotografias de paisagens, nas quais estás interessado em mostrar tudo o que está no enquadramento do plano de fundo. Neste caso, é mais adequado utilizar um diafragma muito fechado que permite uma nitidez perfeita desde as flores que estão em primeiro plano até ao céu do pôr do sol que está ao fundo, por exemplo. É uma opção. Sim, desculpa a pergunta um pouco estúpida, mas existem situações em que podemos querer tirar uma fotografia desfocada? Olha, na verdade não é uma pergunta tão estúpida assim. Há autores que trabalham com o desfoque total. Para esta técnica, foca-se geralmente uma qualquer distância antes do tema no enquadramento e então serão reproduzidos contornos menos nítidos, ligeiramente desfocados até. É utilizado para suavizar uma imagem ou dar-lhe uma sensação onírica. É frequentemente utilizada para desfocar as luzes na imagem e obter manchas suaves de luz, por exemplo. Considera que este tipo de técnica não é muito fácil de se aplicar, em especial para conseguir fazer uma imagem que não pareça mal feita ou um erro. Como fiz eu agora. Portanto, não é aconselhável, especialmente no início, uma tentativa, porque as fotografias virão inevitavelmente mal. Deve-se adquirir as bases da técnica, aprender a fazer fotografia corretamente e então depois talvez experimentar coisas como esta. Parece-me um bom conselho.